Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a palavra de Jesus. Nosso tema de estudo de hoje, domingo, dia 13 de julho, é Quem é o Senhor? E aí, se alguém chegar para você hoje, chegar para você e perguntar, amigo, amiga, qual é a sua igreja? Qual que é a sua denominação? Em que você acredita? Quem é o Senhor para você? O que você responderia? Eu fiquei curioso agora, o que você responderia? Quem é você? Na verdade, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente tem que saber no que a gente acredita. Antigamente as pessoas acreditavam em deuses que provinham de fenômenos da natureza. Assim que a ciência e a história contam, né? As pessoas viam fenômenos e achavam que tinha um deus, alguma coisa sobrenatural por trás daquilo que acontecia. E assim as pessoas acreditavam e colocavam nomes em vários deuses diferentes, né? Tem muitos aí que a gente ainda conhece até hoje, principalmente dos gregos, alguma coisa dos deuses nórdicos, principalmente por causa dos super-heróis, que faz parte da cultura pop. Mas hoje, por exemplo, na Índia, existem milhões de deuses para milhões e milhões de pessoas que vivem lá. Uma infinidade, para cada coisa, vários deuses. Eu não posso nem dizer para você que tem um deus para cada dia, porque seriam mais do que 100 deuses para cada dia, ou sei lá, muito mais. Porque essa é a crença das pessoas, elas tentam encontrar uma razão para aquilo que elas veem diante delas, para o sobrenatural. E se eu perguntar para você hoje, e aí, no que você acredita? Você estaria pronto para responder essa pergunta? Quem é o Senhor para você? A nossa lição de hoje pede para que a gente leia Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2, onde aparece um personagem bíblico que acabou ficando famoso, apesar de a gente não conhecer o nome dele, só o título, que fez essa mesma pergunta, quem é o Senhor? Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus tem pra gente hoje, falando sobre esse tema, sobre essa pessoa que perguntou quem é o Senhor. Vamos lá então a Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2, e diz assim a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Primeira coisa que é muito importante, Moisés e Arão, eles foram recebidos na corte do Faraó. Eles foram lá como representantes de Israel, os escravos hebreus que estavam lá, para falar com o faraó e foram recebidos. Isso é importante. Mostra ali que havia um diálogo, havia uma certa política interna, né? Para que o povo de Israel conversasse com os líderes do Egito. E nesse momento vemos então que o próprio Moisés e o Arão, que era o seu representante ali, para ajudar Moisés a conversar e falar, já que Moisés havia perdido o jeito, foi o que ele disse para Deus, né? Ele era pesado de língua, tinha que ter alguém para ajudá-lo a conversar e também dar apoio moral para que ele chegasse ali para o faraó e fizesse as reivindicações de Deus para o povo de Israel. Então eles foram recebidos pelo faraó, até aí tudo bem, e aí vem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Isso aqui é importante. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Senhor, e assim seria conhecido. Foi o que Deus disse para Moisés. E agora, quando Deus então finalmente manda seus mensageiros para Faraó, ele deixa muito claro, eu sou um Deus pessoal, eu sou o Deus de Israel. Isso é muito importante para o nosso estudo de hoje, hein? Vamos lá. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então Moisés e Arão chegaram para o Faraó, com toda a ousadia, e falaram o seguinte, olha, o Deus de Israel, do povo de Israel, pediu para que você, Faraó, liberte o povo do Senhor, para que o povo do Senhor celebre uma festa a Deus. Essa foi um pedido um pouco ousado, né? Mas, tudo bem, era a mensagem de Deus. Vamos ver então a resposta que o Faraó, rei do Egito, deu a Moisés. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Aqui nós temos uma afronta, né? O faraó não estava perguntando quem é o Senhor no sentido de estar curioso, né? Quem é Deus? Quero saber quem é esse Deus de Israel. Afinal de contas, esse Deus falou aí com Moisés e com Arão e agora está me mandando fazer alguma coisa. Vejam, na mente do faraó, ele era a coisa mais poderosa do mundo. Ele era um Deus vivo, filho dos deuses.
Na mente dos egípcios, sempre que eles conquistavam alguma nação, algum reino, inclusive no próprio Egito, quando uma cidade se destacava, significava que aquela cidade que se destacava tinha o Deus mais poderoso. Quando eles foram então conquistando, porque o Egito se tornou um grande império, eles foram conquistando cidades e reinos e lugares, isso era muito claro na mente do faraó, que os deuses egípcios eram os mais poderosos. Eles é que realmente importavam, e que os deuses das nações eram fracos. Afinal de contas, não puderam proteger os seus dos egípcios. Então, quando ele viu Moisés e Arão questionando ele, mandando nele, para que ele mandasse ou libertasse, o povo de Israel, para que o povo fosse celebrar um culto especial ao Deus de Israel, para ele aquilo não fazia sentido. Ele tinha os deuses mais fortes. Ele nem sabia quem era esse Deus de Israel, que se apresentava como o Senhor. Ali, quem que é esse Senhor? Quem que é esse Deus? Isso demonstra que o faraó ele tinha um ceticismo quanto a esse Deus, ou até mesmo um certo ateísmo. Afinal de contas, acho eu que esse Deus nem existe, afinal, eu mandei ver, os meus ancestrais venceram, e nós estamos aqui ganhando essa batalha. Os hebreus são só nossos escravos. E na mente dos egípcios, escravos são ferramentas. E desde quando ferramentas têm deuses? Bom, essa era a visão que ele tinha. A nossa lição, a lição da Escola Sabatina, frisa muito bem um comentário no livro O Grande Conflito, de Ellen White, que ela diz que essa expressão, essa forma de linguagem do faraó, que nós sabemos que era alguém incrédulo, mostrava um ateísmo. Ele não acreditava em Deus. Aqui no nosso canal nós somos extremamente respeitosos com todas as crenças. Seja você a crença que você quiser ter, tenha ou não tenha, o problema é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. Então a minha crença é minha, a sua crença é sua. Mas estando aqui nesse canal eu quero deixar muito claro para você que a nossa convicção é que existe um Deus nos céus, mas que é iminente. Ele está aqui ao nosso lado. Ele está o tempo todo conosco, assim como é o Deus de Israel, é o Deus do Rodrigo, é o Deus do João, é o Deus do Wesley, é o Deus da Karina. É o nosso Deus, é um Deus pessoal. Você pode ter a linha religiosa, o seu pensamento, o pensamento que você quiser ter. Mas é importante você saber que existe um Deus que te ama, que quer muito estar ao teu lado em todos os momentos, seja o pensamento que você tiver. Sendo você cristão, tendo pensamentos até diferentes dos meus, não tem problema. A gente pode discordar, não tem problema nenhum em discordar, mas nós temos que seguir algumas bases. E a primeira, mais importante, é que existe um Deus, e que Ele é o Senhor, e que o nome dele é Jesus. Existe a Trindade na palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa lição é muito importante porque Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e é Ele que nos dá a oportunidade de uma vida eterna. Só existe essa oportunidade nele. E graças a Deus por estarmos num país em que temos liberdade de consciência religiosa, para crer ou não crer, de acordo com a consciência de cada um de nós. Que Deus possa abrir o seu coração, a sua mente, a minha também, para que a gente possa se aproximar mais de Jesus e escolher o Senhor. E não ser arrogante, como esse faraó foi. Ele era extremamente arrogante, ele era um homem prepotente, mas que a gente possa realmente fazer a pergunta certa. Quem é o Senhor? Mas buscando saber quem é Deus, por curiosidade, de conhecê-lo, de saber mais e ter mais relacionamento com esse Deus maravilhoso. Que nós possamos seguir essa linha, a linha do amor. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Pedimos que nesse momento o Senhor abra nosso coração, nossa mente, e que possamos buscar saber quem é o Senhor em nossas vidas. Que possamos responder essa pergunta, sabendo principalmente que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, essa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.